silício, né, que pode curar a ferida que fica pela ausência. Mas saiba que nós estamos sempre em oração por você e sua família, tá bem? Queridos amigos e amigas, é uma alegria para mim e para a Vaninha estarmos juntos novamente para o estudo bíblico. E antes de deixar minha mensagem, eu gostaria de apresentar a todos uma nova assistente voluntária. Ela vai se apresentar para nós e a partir da semana ela estará nos apoiando aqui no estudo bíblico. Ela é a Vitória Tartari. Pode se apresentar, Vitória. Muito obrigada, Carlos. Então, eu me chamo Vitória Tartari, eu tenho 20 anos e eu moro em Jaguariúna, aqui perto de Campinas. E vai ser um privilégio poder ajudar vocês e juntos todos caminharmos para fortalecer o nosso relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. Então, o meu contato vai estar tanto no chat quanto nos grupos. E tudo que vocês precisarem, tirarem dúvidas, auxílio, eu vou estar à disposição. Vai ser um grande privilégio estar aqui com vocês e eu estou muito animada para isso. Obrigado, Vitória. Seja muito bem-vindo. Somente para os amigos saberem, a Vitória vai dedicar 8 horas por dia. Das 8 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta, vai estar à sua disposição. Então, se estiver angustiado, aflito, tiver com algum dilema, está precisando de uma oração, está precisando de um apoio, seja pessoal, de relacionamento, com filho, marido, mulher, ela está à sua disposição. Obrigado, Vitória. Queridos amigos, o Espírito Santo me guiou, me inspirou hoje para falar com todos vocês a respeito de um dos aspectos que todos nós vivenciamos. Quer queira, quer não, nós somos humanos. E na condição de humanos, nós cometemos falhas, erros, equívocos, às vezes até de forma involuntária, nós erramos. Quando vimos, já foi o tempo e já causamos, às vezes até algum mal-estar. Bom, o que eu aprendi na prática? As pessoas que vivem presas ao passado, elas não progridem nem na vida pessoal, nem na emocional, nem na profissional, nem na familiar, nem nos relacionamentos, porque elas ficam vendo sempre o que aconteceu 5, 10, 15, 20 anos. E eu vim aqui dizer para vocês que a vida é sempre daqui para frente e não daqui para trás. Se formos analisar friamente, eu e todos aqui que estão nesse estudo bíblico nessa noite, nós tivemos momentos de acidentes, incidentes, momentos de desacordo, desagrado, então, alguma decepção, frustração, alguém nos magoou, nos feriu, nos prejudicou, tirou vantagem, prejuízo foi causado, talvez a pessoa até nos ofendeu, hostilizou, violentou, qualquer situação negativa do passado. Sabe o que eu descobri? Se você de fato quer ter uma vida plena, equilibrada, em sintonia com Deus, você tem que fazer um buraco bem fundo e enterrar todas aquelas situações negativas do passado e não sofrer mais, porque o seu passado já passou. E até mesmo Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Bom, se Deus que é Deus está mais interessado no seu futuro do que no passado, então por que que você, ou eu, ou todos nós, ficamos revivendo, remoendo, recapitulando situações desastrosas, que não tem nada que você possa fazer para alterar, porque já passou. E às vezes as pessoas carregam uma mágoa, um ressentimento, uma situação de desconforto, uma situação de mal-estar. Só a lembrança, só o pensamento, só a recordação já causa um mal-estar interno. Então eu vim aqui dizer para os meus amigos e minhas amigas que estão aqui no estudo bíblico que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. E isso, gente, é bíblico. Vocês estão lembrados da ocasião que os judeus trouxeram até Jesus Cristo uma mulher e disseram: Mestre, de acordo com a lei de Moisés, essa mulher
deve ser apedrejada. A Bíblia fala que Jesus estava escrevendo na areia. Ele continuou escrevendo. Ele disse apenas o seguinte: aquele que estiver sem pecados pode atirar a primeira pedra. Saiu um, saíram dois, três, quatro, cinco, seis, saíram todos. Só ficou Jesus Cristo e a mulher. Agora eu faço uma pausa aqui e uma ponderação com todos que estão conosco nessa noite. Naquele grupo de pessoas que estavam ali, quem era a única pessoa sem pecado? Jesus Cristo. Ele era o único que poderia pegar a primeira pedra e atirar na mulher. Mas olha só o diálogo que sucedeu naquele momento. O Senhor começa perguntando para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela olha para um lado e olha para o outro lado e não encontra ninguém. Na sequência, com a sua mais infinita bondade, misericórdia e amor, o Salvador diz para ela: mulher, eu também não te condeno. Vais, filha, e não peques mais. Eu acho tão inspiradora essa passagem, gente, porque o Salvador não queria saber o que tinha acontecido, por que tinha acontecido, como que tinha acontecido, onde que tinha acontecido, com quem, quantas vezes, todas as circunstâncias. Sabe por quê? O passado já passou. O que o Senhor estava vendo era a transformação de uma alma, transformação de um ser humano, transformação de uma mulher, de uma senhora, de uma filha de Deus. Ou seja, estava vendo o seu futuro e não o seu passado. Então, gostaria de dizer a todos os amigos e amigas que estão conosco nessa noite que Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. E qualquer situação negativa, desastrosa, infeliz, situação que causou decepção, mágoa, ressentimento, já passou. Deixa ela para trás. E se porventura você foi o causador, daí você tem a responsabilidade de restituir, ir lá e refazer. Mas o que importa é que a vida é sempre daqui para frente e nunca daqui para trás. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Acho que vamos ter que erguer um pouquinho aqui, ó. Tem uma caixinha ali. Não? Bom, tá bom, sim. Eu estou assim, ó. Tá bom, eu obrigado. Hoje nós vamos estudar algumas partes do Novo Testamento que fala umas parábolas de Jesus Cristo. E elas têm todas as parábolas, Cristo ensinava por parábolas. O que que eram parábolas? Eram histórias relacionadas com as coisas do dia a dia daquele povo, que ele queria ensinar um princípio muito importante. Então, nós vamos aprender isso vou começar com uma que diz que havia um certo homem que tinha dois filhos. E o mais moço pediu ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, ele queria a herança, e ele lhes repartiu os haveres. Então, o pai concordou em dar para ele a parte da sua herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o que que aquele jovem fez? Recebeu a herança, viajou para outras terras distantes e foi aproveitar a vida, né? Festa, tudo que a gente possa imaginar, porque ele viveu dissolutamente sem se preocupar com nada do futuro. Ele estava ali, vamos curtir, curtição total. E daí o que aconteceu? Diz aqui, e havendo ele já gastado tudo, não se deu conta, de repente, todo o seu dinheiro, sua herança, tinha se acabado. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Nessa hora, os amigos, ó, sumiram. Ele estava sozinho e começou a ter, né, passar até fome, né? Passando
necessidade aqui, porque não tinha mais nenhum dinheiro. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. Daí ele conseguiu um trabalho, numa terra distante, era desconhecido, deram para ele lá apacentar os porcos. E ele estava com tanta fome que ele disse: desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele chegou a desejar comer a comida dos porcos. Olha a situação que ele se encontrou. E caindo em si, acho que ele ficou meditando: nossa, e agora? Estou nessa situação aqui. Ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Ele disse: nossa, lá na fazenda do meu pai, lá tem abundância de tudo, inclusive para os empregados. E eu aqui passando necessidade, não tenho nenhum pão. Então ele: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Então ele ficou pensando como que ele podia voltar para o pai e pedir desculpas e pedir para ele ser um empregado do pai, porque ele sabia que o pai tratava muito bem os empregados e tinha abundância de alimento para os empregados. Então ele falou assim: eu vou voltar e vou pedir para o pai para eu. Já não sou digno de ser o filho dele, pelas coisas erradas que eu fiz, mas eu vou pedir que ele me deixe ser um jornaleiro, um empregado, né? E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, o pai, quando viu aquele jovem vindo, que era o seu filho, ficou tão feliz que correu ao seu encontro e o abraçou e lhe deu um beijo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não. Opa, aqui, vamos lá. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Então o pai pediu para o servo: ó, prepara ele aí, põe uma roupa nova, põe sandália nova nos pés, põe um anel no dedo e prepara uma comida bem gostosa aqui, aqui diz um bezerro cevado, né? Devia de ser uma comida boa. E vamos nos alegrar, porque este meu filho estava. Eu estou lendo no celular, é pior do que quando eu leio nas escrituras. Porque este meu filho estava morto e reviveu, porque tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele e não queria entrar, e saindo o pai o consolava. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te servo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Então o irmão viu aquilo e disse: mas pai, você é doido, é? O teu filho foi lá pro mundo, fez tudo errado, gastou todo o seu dinheiro e agora o senhor está dando uma festa para ele, matando o bezerro. Se eu estou aqui trabalhando todo dia com o senhor, não recebo nada. E daí o pai respondeu, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto,
era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, essa parábola aqui, ela tem muitos ensinamentos e muita doutrina, mas para mim, a principal dela é que o Pai aqui é o nosso Pai Celestial. E o Pai Celestial que nos dá tudo, e muitas vezes nós damos as costas para Ele. Ah, sabe o que é? Fica aí, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer o que eu quero, e vou curtir a vida, e não vou obedecer os mandamentos, não vou fazer as coisas que lhe agradam. Mas o importante disso é que o Pai Celestial sempre está pronto para receber aquele filho que se arrepende e volta. E ele não quer receber aquele filho numa outra situação, como ele mesmo disse, eu quero ser teu empregado. Mas ele quer receber ele como filho, porque ele quer dar o melhor para o seu filho. Então, nesse caso, o Pai Celestial, quando qualquer um de nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos comprometemos com Deus, de ou sermos obedientes aos seus mandamentos e fazermos as coisas que agradam ao Senhor, vamos ser recebidos de volta, mesmo, como disse o Carlos na sua mensagem, tem feito coisas erradas. Nós sabemos que Jesus Cristo veio para essa terra com o propósito de nos ensinar, mas o propósito principal foi nos trazer a, a salvação da nossa alma, a oportunidade de nos arrependermos e ficarmos livres do pecado. Então, essa demonstração nessa parábola, Cristo estava ensinando isso, que é possível sim, mesmo aquele que cometeu muitos erros, voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados quando ele estava no jardim do Getssêmani, que ele suou sangue por todos os poros, e quando ele estava pregado na cruz. Ele passou por um grande sofrimento físico, emocional, espiritual. E isso é o suficiente para nós nos concentrarmos em Cristo e nos arrependermos. E muitas das mensagens que Cristo fala é sobre arrependimento. Ele nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados. E isso não só Jesus Cristo, mas todos os profetas, se vocês começarem a estudar desde lá do início da Bíblia, lá no Velho Testamento, todos os profetas vieram à Terra, foram chamados por Deus com essa missão de chamar as pessoas ao arrependimento e de chamá-las para que elas consigam mudar suas vidas. Esse é o convite do Pai Celestial para nós. Mudem, venham, voltem. Tanto é que nessa parábola, quando o Senhor viu que o pai viu que o filho estava voltando, o pai já saiu correndo ao encontro do filho para o recebê-lo. Então, é isso que acontece conosco quando nós nos propomos a nos voltarmos a Deus, a voltarmos a Jesus Cristo, a mudarmos a nossa vida, deixar para trás os nossos erros, usar a palavra arrependimento, que ela é ampla, que é uma aula, a gente pode só falar sobre isso, mas para usar a expiação de Cristo na nossa vida e ficarmos livres de todos os pecados, de todos os problemas. Porque as pessoas, elas erram, todo mundo erra, mas nós vamos acumulando uma série de erros na nossa vida que vai nos tirando a nossa paz, vai nos tirando a nossa alegria de viver, e nós vamos perdendo até a, a nossa esperança em Deus. Mas à medida que a gente se arrepende, constantemente, porque erramos todos os dias, constantemente devemos nos arrepender e nos livrar do pecado, nós com certeza vamos sentir essa alegria que esse filho deve ter sentido
quando ele foi tão bem recebido pelo seu pai. Então, imagine como estava o coração desse filho, que ele sofreu, porque ele ficou lá. Primeiro, ele errou muito, mas depois ele sofreu muito também. De verdade, eu não sei quem estava sofrendo mais, se era o pai ou o filho. É, os dois. O pai, acho que sempre preocupado com o filho, é assim é o Pai Celestial conosco. Ele está sempre preocupado conosco, só que ele não pode interferir na nossa vida, gente. Porque nós estamos aqui nessa terra com essa missão de progredirmos usando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. E se o Senhor viesse cada vez que a gente fosse fazer um erro, o Senhor aparecesse e dizer não faça, nós não íamos progredir, porque não era nós que estávamos decidindo. A gente só progride quando eu decido a mudar, quando eu decido a escolher o certo. Aí sim tem efeito essa mudança. Agora, se existe alguém forçando você a mudar, é uma mudança externa, não interna. O Salvador veio para nós mudarmos internamente. Não é porque nós temos que mudar, mas é uma escolha nossa. Então, mas quando a pessoa passou, no caso desse filho, passou por um momento de sofrimento, quando ele estava cuidando lá dos porcos, e quando ele ficava pensando que ele nem a comida do porco ele tinha autorização para comer, e ele lá estava com fome, então daí ele pensou em voltar. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem que passar por um problema bem forte, bem grave, para pensar em Deus novamente. Porque às vezes o mundo vai nos enrolando, vai nos tirando do nosso dia a dia, e a gente vai se afastando de Deus. Não ora mais, não lê as escrituras, não vai à igreja, não faz nada que agrada a Deus. Não serve o próximo, que é uma outra coisa que Cristo deixou muito forte. Então, nós precisamos despertar. E às vezes o despertar vem através de um momento difícil que a pessoa vem a passar, como foi o caso desse rapaz aqui. Agora tinha essas parábolas foi o seguinte, eu fiz um estudo de 4 capítulos do Novo Testamento, que fica em Lucas, do 14 ao 17. E eu estava estudando e eu falei, não, eu vou falar sobre essas parábolas porque todas me tocaram muito. E essa aqui é uma outra que fala assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, uma pessoa muito bem de vida, que vivia com muito o que existe de melhor, era o que ele vivia. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, na porta da casa daquele homem sempre aparecia esse mendigo, cheio de feridas pelo corpo. Essas chagas são as feridas que ele tinha. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. Olha a situação do homem. Provavelmente ele ia lá no lixo. Vocês já viram gente mexendo no lixo, né? Então, provavelmente era isso que ele fazia. Ele ia lá no lixo do rico na esperança de pegar alguma coisa boa. E os cachorros ficavam até lambendo. É esses coitadinhos que a gente vê na rua, assim, sem banho, roupa tudo cheirando mal, não tomam banho, andam dormindo cheio de doença, de coisa, e sempre com um cachorro junto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então aconteceu a morte tanto do mendigo quanto do rico. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico foi para o inferno. Provavelmente não fez coisas que agradaram a Deus nessa terra. E, de longe, ele viu o Lázaro, que estava lá numa situação muito boa. E ele disse, e ele clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
e manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, isso aqui é figurativo. Nós não sabemos como vai ser esse inferno, mas o inferno vai ser algo que nós vamos sentir no nosso espírito, muito, vai ser muita coisa, vai vir até nós, todos os nossos erros, todas as nossas dificuldades, e nós vamos nos sentir muito mal mesmo. Então, não é literalmente que está falando aqui. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Então, ele falou: ó, você já teve uma vida maravilhosa na terra, agora ele que teve uma vida atormentada vai ter uma vida maravilhosa. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, quando houver esse julgamento e esse local onde as pessoas vão ficar, vai ter esse abismo, onde umas não vão poder passar, nem daqui para lá, nem de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então, esse homem disse: Então vocês têm que ir lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, ele tinha 5 irmãos vivos aqui na Terra, e ele queria que alguém fosse até os seus irmãos avisar: olha, não faça o que teu irmão fez, porque ele está num lugar muito ruim. Ele queria que os irmãos dele não viessem para o inferno. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, mas já na terra já tem os profetas que estão ensinando a verdade. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então ele está dizendo: ó, se aparecer um morto lá, alguém que já morreu, para os meus irmãos, eles vão se arrepender do que eles estão fazendo, eles vão mudar. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, aqui tem alguns ensinamentos bem interessantes também, porque aquele que não aproveita as oportunidades para se arrepender enquanto está aqui na Terra, pode aparecer o pai que já morreu, vir até ele, não vai mudar, porque o nosso coração, ele muda através das experiências difíceis que nós temos. Então, o nosso coração não vai ser uma pessoa aparecendo lá, um morto, mesmo que seja um ressuscitado, que vai transformar essa pessoa. Tem casos nas escrituras que houve essa transformação, mas aqui o Jesus está falando que não é isso que vai transformar a pessoa. A pessoa tem que desejar se arrepender. Aqui não é um outro vir falar para ele que ele vai se arrepender. É interior, é você e Deus. É você aprender a palavra de Deus, você conferir como que está a tua vida e você desejar no fundo do teu coração agradar a Deus. Isso que vai fazer diferença. Agora, o fato ele falou: eles já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, o Senhor já deixou as escrituras, já deixou os profetas que deixaram registrado para nós o que agrada a Deus e o que desagrada. Então, nós não precisamos inventar a roda, já está lá, já está tudo na palavra de Cristo, ali, só naqueles 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, já tem o, não tem as respostas para todas as nossas perguntas, isso não tem, mas já tem a vida que nós temos que levar nessa vida, a maneira como devemos agir para voltarmos à presença de Deus. Isso está lá. Como devemos agir com o nosso próximo, demonstrando amor pelas pessoas. Então, esse é um ponto que Jesus Cristo
ele bateu muito, muito firme nesse ensinamento do amor ao próximo, que nós vamos falar na próxima semana. Porque agora o meu tempo aqui está quase esgotado. Vou ver se dá pelo menos para marcar aqui. Deixa eu ver só, agora vou pular um pouco. Aqui, então, eu vou contar só essa parábola que ontem eu contei na nossa live, não sei se todos tiveram oportunidade de ver, mas fala dos 10 leprosos, que quando Cristo entrou numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que não que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, dizendo: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, olha que interessante essa parábola, esse evento. Essa aqui não é uma parábola, hein? Aqui foi um evento verídico que realmente aconteceu. Na época de Cristo, tinha muita lepra. As pessoas, quando pegavam lepra, não tinha cura. Hoje existe cura, hoje existe tratamento, mas naquela época não. E as pessoas, o único maneira que eles acharam para se livrar da lepra era um bairro lá, uma vila, ficar afastado. Pegou lepra, vai morar lá nessa vila, porque você não pode mais conviver na sociedade ali, porque você podia ser um transmissor da lepra. Então, aquelas pessoas tinham que ficar morando entre os leprosos, não poderiam voltar para sua casa. E era algo assim muito horrível. Era horrível, porque a pessoa não tinha mais esperança de um dia voltar para o seu lar, para sua família, porque ela tinha aquela doença e ela ia ser transmissora da lepra. Então, era um povo que, tanto é que aqui diz, ó, eles gritaram de longe para o Salvador. Eles não podiam se aproximar. Eles ficavam, tinha uma linha demarcatória lá, onde eles não poderiam. Mas tinha 10 leprosos ali. Quando viram Cristo, começaram a gritar: Senhor, nos cure. Ele falou: O que que você quer? O que que vocês querem? Cristo falou: Que você nos cure. Ele falou assim: Se apresentem ao sacerdote que ficarão limpos. E eles foram e se apresentaram ao sacerdote. Mas só um que não era judeu, porque tinha o povo judeu e tinha os samaritanos. Os samaritanos, eles eram judeus misturados. Ele era judeu com alguma outra raça. Então, eles eram um povo... Eles já eram discriminados, porque não eram... porque o povo judeu já tinha se misturado com outras raças. Então, eles já eram meio discriminados. Mas Cristo ressaltou, não só nessa parábola, mas em outras, dizendo que esse samaritano veio, se ajoelhou aos pés de Cristo, ele ficou tão feliz de ter sido curado, ele se ajoelhou aos pés de Cristo e realmente deu graças ao Senhor por ter ficado curado. E daí o Senhor faz uma seguinte pergunta: Mas não eram 10? Só um voltou? E só aquele que é estrangeiro? Cadê os outros 9? Os outros 9 receberam a graça e ó, saíram felizes, esqueceram de dar graças a Deus. Por que eu estou falando dessa parábola? Porque desse evento? Porque essa semana é a semana do Thanksgiving aqui nos Estados Unidos e as pessoas têm esse momento de ação de graça, onde eles param tudo para dar graças a Deus pelas bênçãos que recebem. É uma ocasião muito bonita. Não sei se todas as famílias ainda estão como era antigamente, que eu e o Carlos já participamos de alguns eventos assim, mas realmente é um momento da família se reunir e agradecer a Deus. E nós podemos, mesmo não tendo esse feriado no Brasil, nós podemos agradecer ao Senhor pelas bênçãos. Quando recebermos de Deus uma bênção, devemos ser gratos e falar ao Senhor em oração
Senhor, muito obrigada por essa graça, por essa bênção recebida. E não deixar passar, porque é através de da nossa gratidão que nós vamos agradar a Deus e vamos receber mais bênçãos ainda. Mas o Senhor aqui, ele só faz essa pergunta: onde estão os outros 9 que não não vieram? E o ser humano é assim mesmo. O Senhor, por cada 10, um lembra de agradecer a Deus. A maioria nem percebe. Está o alimento na casa, recebeu o salário, é, conseguiu comprar uma casa, qualquer coisa que tenha acontecido, até mesmo uma roupa nova, mas não agradece. Acha que foi sua própria força de vontade que conseguiu. Não vê isso como algo que veio do Senhor. É da natureza do ser humano ser assim. Mas nós temos que aprender a natureza celestial de Cristo, de ser diferente. Se nós um dia queremos desfrutar das bênçãos que Deus promete para os seus filhos obedientes. E eu deixo essa mensagem com o meu testemunho de que essas coisas são verdadeiras. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora é o tempo que vocês têm, 12 minutos aí, 11 minutos, para vocês levantarem a mão, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, contar alguma experiência que vocês tiveram nesse sentido, ou qualquer outro assunto que queiram falar. Tempo é de vocês. Vocês só pedem, a Marlene, ela pede sempre que vocês levantem